Em Massachusetts, o ICE é acusado de pressionar imigrantes ao deter uma menina de apenas 5 anos em Leominster. Em Somerville, agentes mascarados geram polêmica durante a operação que assustou moradores. E direto de Nova York, os discursos de Lula e Trump na Assembleia Geral da ONU, que movimentam a política internacional. Tudo isso e muito mais, agora, no Agenda 47. Olá, está no ar o Agenda 47. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional. Também na nossa plataforma de streaming SPT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube Seaba Brazilian Television. Aproveita, se inscreva agora mesmo, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações para não perder nada em nosso canal. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Em uma reportagem da Telemundo da Nova Inglaterra, mostra uma família guatemalteca de Leominster, Massachusetts, que acusa agentes do ICE e agentes federais de imigração de terem retido sua filha de apenas 5 anos, que inclusive tem autismo, do lado de fora de sua casa como forma de pressionar o pai para que se entregasse. Segundo relatos e imagens obtidas pela Telemundo da Nova Inglaterra, os gritos de desespero se misturaram a pedido de "devolvam minha filha". A polícia local interveio, recuperou a criança e logo depois, dias após isso, o pai foi preso. Confira o vídeo. Don't touch it! She boring here. Don't touch her! Entre gritos de angustia, esta familia guatemalteca intentaba recuperar a su hija de 5 años, quien según ellos fue retenida por agentes federales afuera de su casa. Él iba manejando con mi hija, a unas cuadras de aquí me llamó y me dijo, parece que alguien me está siguiendo, alguien va atrás mío. They take my daughter, she's 5 years old, she have autism spectrum. Okay, give me my daughter back. Pero él logró entrar al parqueo de mi casa, entró corriendo por la parte de atrás, pero agarraron a la niña. En esta grabación que obtuvimos se aprecia cómo los agentes retaban a Edward Heap, un guatemalteco que lleva 22 años en los Estados Unidos, para que saliera de su casa por su hija. Hey, I can give it to the door. No, I can give it to the door. Nos amenazaron, nos dijeron de que si en 15 minutos no abríamos la puerta, que ellos entrarían a la casa. La policía de Leominster llegó hasta la casa, recuperó a la niña y se la entregaron posteriormente a la familia. Sin embargo, 2 días después, justo el día del cumpleaños de la esposa de Edward, agentes federales regresaron a la casa y lo arrestaron. Eran 4 de ellos sin cubrir su rostro y lo bajaron del vehículo. Salieron gente de detrás de mi casa, lo arrestaron, se lo llevaron. Pues no somos criminales. Que se investigue el uso de cazarrecompensas y agentes sin orden judicial. Nos tienen acorralados, no sabemos si ahora mismo están por ahí. Ellos salieron por detrás de la casa, se metieron por ahí, intentaron meterse a nuestra ventana. La niña se encuentra en buen estado, mientras que Edward se encuentra en un centro de detención de Plymouth. Él y su esposa están bajo un amparo de asilo con 2 hijos nacidos en los Estados Unidos. Ativistas de direitos de imigrantes levantam sérias dúvidas sobre este caso e os métodos usados pelos agentes do ICE e exigem apuração imediata. Ainda em Massachusetts, a comunidade de East Somerville viveu momentos de tensão recentemente, após agentes federais mascarados, identificados como ICE ou Homeland Security, detiveram moradores em operações sem identificação visíveis. Entre os casos, um homem preso enquanto lavava roupa em sua casa. Outro foi abordado numa rua próximo à meia-noite. E um estudante da Tufts University foi detido em via pública. Autoridades locais reclamam da falta de transparência, o uso de veículos sem identificação e exigem direito ao devido processo legal. Habeas corpus e operações federais sejam realizadas com identificação clara. O caso segue sob investigação com apoio de advogados comunitários e ativistas, enquanto cresce o clamor por responsabilização sobre esses casos. Imigrantes em Boston enfrentam medo crescente depois da Operação Patriota 2.0, onde agentes do ICE têm sido vistos em estacionamentos, saídas de tribunais e áreas públicas, em muitos casos sem identificação clara.
Famílias dizem que agora evitam sair de casa para não correr risco de detenções arbitrárias. Cidades como Everett chegaram a cancelar festividades por confiança abalada. Defensores afirmam que muitos dos que estão sendo detidos não têm condenações criminais. Autoridades federais, por sua vez, dizem que as operações miram os piores dos piores. Esta é uma batalha política. Também o governo e autoridades locais se enfrentam sobre o que é permitido pelas leis de cidades santuários. Lá em Boston, o embate promete continuar. E não é só em Boston, não. Em Nova York, agentes do ICE prenderam um imigrante legal logo após a sua audiência em um tribunal do número 26 do Federal Plaza, segundo confirmaram as autoridades. O imigrante teve sua identidade verificada e foi levado para um centro de processamento localizado em outro piso do mesmo prédio. Esse tipo de detenção dentro de prédios como esse, após processamentos judiciais, tem gerado fortes críticas de partidos como os defensores de imigrantes, como os democratas, que alegam a violação de direitos legais e o uso abusivo da presença do ICE em cortes de imigração. Ainda falando sobre prisões, hoje o Mário Guevara, o jornalista que foi detido, completa 100 dias detido por autoridades de imigração dos Estados Unidos. Desde o dia 14 de junho, em uma carta divulgada pela Atlanta News First, o jornalista afirma estar consciente da sua situação legal. Caso seja deportado, ele promete sair, abre aspas, de cabeça erguida, fecha aspas, convencido de que sua detenção decorre do exercício da profissão, não de crimes. Todos os processos criminais contra ele foram retirados, mas o ICE se recusa a soltá-lo por fiança, citando uma ordem de deportação antiga de 13 anos atrás. Organizações pró-liberdade de imprensa denunciam que ele está sendo punido por cobrir operações do governo, algo que, segundo as instituições, configura ameaça à liberdade de expressão. O Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos gerou forte reação ao publicar um vídeo nas redes sociais comparando a prisão de imigrantes à captura de pokémons, com a frase "tenho que pegar todos eles". Fontes como Newsweek e The Independent permitiram que essas imagens fossem divulgadas em suas redes e mostra que o vídeo tem cenas de prisões realizadas pelo ICE com trechos do tema da abertura da animação Pokémon, além de cartas estilizadas com fotos de indivíduos detidos, rotulados como o pior dos piores. Críticos apontam o uso indevido da propriedade intelectual da Pokémon Company, risco de desumanização de imigrantes e, inclusive, questionam a ética de associar a aplicação da lei à prática de entretenimento. O episódio reacende o debate sobre os limites legais e morais de campanhas governamentais que mesclam a dramatização em redes sociais e os direitos humanos. Jimmy Kimmel Live retorna esta terça-feira, dia 23 de setembro, à grade da ABC. A Disney, que havia suspendido o programa por tempo indeterminado após os comentários de Kimmel sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, decidiu pela volta depois de intensas críticas e conversas internas com o apresentador. O presidente Donald Trump publicou um vídeo dizendo que, abre aspas, alto decreto, capturamos a milícia venezuelana em treinamento, uma ameaça muito séria, fecha aspas. A postagem provocou uma onda de reação nas redes sociais, mas autoridades ainda não divulgaram provas claras sobre a origem ou autenticidade do material, enquanto Caracas nega irregularidades e a Casa Branca reforça alertas. Analistas apontam que essas imagens e esses vídeos circulando nas redes sociais podem ser trechos de exercícios civis já documentados. Vamos continuar seguindo esses fatos e o desenrolar dessas notícias dos Estados Unidos com a Venezuela. O governo de Donald Trump anunciou na última segunda-feira, dia 22 de setembro, uma nova ampliação nas restrições de vistos a autoridades brasileiras, uma reação direta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os afetados estão o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, além de auxiliares do ministro Alexandre de Moraes e outros que estão na lista. Os Estados Unidos dizem que essas medidas visam conter
uma rede que dá suporte a decisões de Moraes no STF, acusando abusos e interferências políticas. O governo brasileiro criticou a ação, alegando violação da supremacia. A tensão diplomática entre os dois países se aprofunda ainda mais. Imagens capturadas pelo jornalista Rémy Buisnet, da Brut, mostram o presidente francês Emmanuel Macron em Nova York sendo brevemente impedido pela polícia de Nova York devido ao avanço da comitiva do presidente Donald Trump. No vídeo, Macron desce do carro dele, abre espaço às autoridades e faz uma chamada para Trump. Estou parado porque tudo está bloqueado por sua causa. O momento ocorreu após o discurso na Assembleia Geral da ONU ontem e repercutiu nas redes sociais como um episódio curioso da diplomacia moderna. Se vocês observarem aí, o Macron ele iria passar as ruas aqui nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, quando o Trump está com a sua comitiva passando o seu carro, as ruas são bloqueadas. O Macron precisava passar e a polícia não liberou. O Macron desceu do carro, foi andando até o hotel e ligou para o Trump. É inusitado, né? E nesta manhã, em um discurso na abertura da 80ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, abre aspas, a agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável, fecha aspas, criticando interferências externas. Lula denunciou sanções arbitrárias dos Estados Unidos que atingem ministros do STF e seus familiares, afirmando que essas medidas ameaçam gravemente a soberania e a democracia brasileira. Em discurso forte, ele pediu a pacificação sem impunidade. Reforçou que o Brasil opta por resistir aos ataques e defende seu sistema democrático, reconquistado após décadas de regimes autoritários. E logo após a fala do presidente Lula na ONU, o presidente Donald Trump subiu à tribuna para críticas. Acusou a Organização das Nações Unidas de produzir, abre aspas, palavras vazias, fecha aspas, que não encerram guerras só com ações que isso pode ser feito. Trump disse que nos primeiros 7 meses de seu segundo mandato, teria encerrado 7 conflitos, ressaltando que a ONU tem um tremendo potencial, mas não chegou perto de usá-lo plenamente. Ele concluiu oferecendo mão de liderança e amizade dos Estados Unidos a qualquer ação que junte forças para o mundo mais seguro e próspero. Como a gente estava encerrando aqui a edição para começar o jornal Agenda 47, as últimas falas de Trump, ele traz ali uma referência ao presidente Lula, a quem vem tendo aí uma certa crítica, animosidade entre os dois países. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Será que agora podemos contar com um fim entre esse conflito do Brasil e dos Estados Unidos? É algo que nós vamos acompanhar aqui, o desdobramento dessas notícias. Vamos agora para as capas dos jornais que são destaques na nossa comunidade. Esse aqui é o Brazilian Press, aqui de New Jersey. O Brazilian Press traz aí trama golpista, Moraes vota por manter delação premiada de Mauro Cid. Agentes de imigração dos Estados Unidos estão usando máscaras e agredindo imigrantes durante batidas. Aí tem aqui falando sobre acidente. Manipulação eleitoral ganha força nos Estados Unidos com pressão de Trump. Partido de New York, Amtrak lança o trem mais rápido dos Estados Unidos. Olha aí, partindo aqui de Nova York. O trem é super rápido mesmo, vai para Boston aí rapidão. Vamos para a próxima capa? Vamos para a próxima capa, Madureira. Vamos lá para a nossa diretora de imagem, Madureira, aqui. O vereador de Rondônia é preso por suspeita de chefiar esquema de tráfico de imigrantes para os Estados Unidos. Estados Unidos cancelam visto de esposa e filha do ministro da Saúde do Brasil. Olha isso, tudo isso referente à reunião que está acontecendo na ONU
neste momento, né? Hoje é um dia que as tensões políticas estão e os olhos políticos... Pode voltar para cá, a gente já está aqui. Os olhos políticos estão voltados para Nova York, para a ONU, porque acontece a 89ª Assembleia Geral da ONU. A gente viu agora o discurso do Lula, viu agora o discurso do Trump. Isso vai repercutir. Ou seja, amanhã nós vamos trazer mais repercussões e logo mais à noite estarei ancorando o Jornal Brasil News, trazendo também alguns detalhes do que foi a repercussão do dia desse discurso de Lula e Trump lá na ONU, tá bom? Mais uma vez, peço a vocês que vocês se inscrevam no nosso canal. Lembra daquela meta? Chegar a 10 mil subscritores até outubro? Estamos perto. Já estamos aí com 9.400 e um pouquinho. Vamos lá, gente. 600 pessoas, bem facinho de arranjar. É só você passar esse vídeo para alguém que não conhece o canal Ceará Brasília Televisão e diz, olha, é legal lá, tem umas notícias boas e tudo. Chama para se inscrever. Se inscreva, comente, claro, ó, ativa o sininho das notificações. Ó, ativa o sininho das notificações, tá bom? Em nome da nossa equipe, nosso diretor de imagem, Carlos Madureira, e do nosso querido diretor de controle mesh, Rogério de Souza, vamos ficando por aqui. Mas às 7 horas da noite temos um encontro marcado aqui na Ceará Brasília Televisão.